Bem-vindo ao canal Instinto Primitivo, Testemunho da Vida. Hoje iremos falar a respeito de uma mulher a qual Jesus levou ela até o inferno para conhecer o inferno. Dizendo ela que enquanto Jesus estava com ela no inferno, os demônios não conseguiam ver ela, enxergar ela. E ela conta que havia muitos buracos grandes, e cada um buraco desse tinha uma pessoa. E em certo tempo aquele buraco saía aquela rajada de fogo. E aquelas pessoas gritavam. Eram muitos buracos, cheio de pessoas, mas só que aquelas pessoas não tinham carne. Era só o esqueleto. E diz a Bíblia que o verme que há em ti não morre. E esse verme estava naquele esqueleto, passeando, andando sobre aquele esqueleto. E quando aquele fogo pegava, aquele povo gritava, e o demônio, o diabo que estava acima deles, dava aquela gargalhada quando eles gritavam. Porque o intuito de Satanás é que você sofra. Ele não te ama. Ele finge em um bocado de religiões que ele é Deus para poder te enganar e levar para o inferno. Entendeu? Mas diz a palavra de Deus que o caminho estreito, que é o evangelho que Jesus trouxe, esse evangelho é que te leva ao céu. Ninguém consegue chegar ao Pai a não ser através de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim, disse Jesus. Então essa mulher, ela passeava sobre aqueles montes de pessoas gritando. Uns tentavam sair do buraco, quando saía, vinha demônios fortes, como se tivesse feito musculação, e empurrava de volta para o buraco. Quer dizer, Deus não fez ninguém com um corpão fortão. Eles mesmos fazem isso, tomam bomba para poder se manter bonitos, né? O problema é deles. Uns até caem o negócio. Problema deles. Aí tá. Ela está passeando com Jesus no inferno, ele mostrando e tal e tal. E ele disse a ela: olha, te trago aqui pelo seguinte, porque muitos na terra dizem que o inferno não existe. Até os meus dizem que o inferno é na própria terra. Muitos deles falam isso. Aí ela está ouvindo a palavra de Deus naquele lugar. Um homem falando alto, falando sobre a palavra de Deus. Ela olhou e viu um esqueleto com a Bíblia na mão e falando com autoridade a palavra de Deus. Os demônios não chegavam perto. Dizendo ela. Ela perguntou: que é este moço? Perguntou para Jesus. Jesus disse: esse é um dos pastores que se aproveitou da palavra e falou algo que a Bíblia diz que não pode tirar nem acrescentar no tio. Esse quis viver da própria palavra, tirando, exorquindo os outros, tirando coisas do povo para poder viver. O destino deles está aí. Aí Jesus chegou perto desse moço que estava pregando a palavra. Os demônios não chegavam perto dele, porque tinha medo. A palavra de Deus tem poder, por mais que ele estivesse no inferno. E ele perguntou, e ele falou: vem me pegar, Jesus, para levar para o paraíso. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, eu não vos conheço. Ele foi, xingou Jesus.
e continuou a pregar a palavra, os demônios afastaram dele. Aí aquela mulher começou olhando para os lados, vendo aquele sofrimento todo. Quando olha para frente, cadê Jesus? Sumiu. Desapareceu, deixando ela sozinha. Aí aqueles demônios viram ela. Porque quando estava com Jesus, os demônios estavam cegos, não estavam vendo ela não. Veio aqueles demônios, pegaram ela, jogaram dentro de um buraco e aquele fogo queimava. Ela disse que gritava, a carne dela caiu, ficou esqueleto puro, igual aos outros. E ela, por que tu me deixou? Jesus, Jesus, por que tu me deixou? Aí vinha aquele fogo de Satanás, gritava, dava gargalhada. Aí, depois Jesus apareceu de novo, retirou ela de lá. A carne voltou para o corpo. E ela perguntou a Jesus, por que tu me deixou lá? E ele disse, se você não passasse pelo que eles estão passando, como você poderia saber que aquilo era verdade? É necessário que você passasse por tudo isso para que você desse esse testemunho lá fora, lá na terra. E dizer àquele povo que é para onde eles virão se não seguir o evangelho. Então você tinha que sofrer na carne para ter certeza que o inferno existe e está em ativa. Está funcionando. Se inscreva nesse canal. Jesus quer fazer grande obra, mas depende de você que está aí. Se inscrever, dê o seu like, para que esse evangelho possa abranger esse mundo. Já falei isso um bocado de vezes. Entende? Ajuda aí. Ele está comigo e está contigo também. Está aí, pertinho de você. Aí, ó. Está sentado na poltrona? Ou na cozinha? Ele está aí, pertinho, ouvindo você falar. Peça perdão de seus pecados antes de orar, antes de toda oração. Diz, Senhor, perdoa-me pelas minhas faltas por obra, palavras e pensamento. Porque nós pecamos o tempo todo em pensamento. Não tem ninguém que não tem pecado. Ninguém. Pecamos a todo momento. Peça perdão a Ele e fale com Ele, porque Ele é puro e santo. O seu perdão torna você puro. E Ele perdoa pecados. Fica com Deus. Deus é contigo.